finalizando a sequência de vídeos que eu gravei sobre a definição de sociolinguística, parte 2 do livro, né? O livro texto base que eu estou utilizando é este aqui, ó, Introdução à Linguística, Domínios e Fronteiras, volume 1. O link dele está na descrição, inclusive. Estou construindo uma playlist de sociolinguística, ou melhor, de linguística também, que é a playlist geral, mas a playlist específica é sociolinguística. E sociolinguística é uma área da linguística que se preocupa ou tem como objeto de estudo a relação entre sociedade e língua, sociedade e linguagem. A relação, né, entre língua e sociedade, como eu já disse. E aí tem um extenso texto aqui de 4 folhas, 8 páginas, sobre exemplos, né, do que ocorre. Por exemplo, no vídeo anterior eu tratei sobre esse fenômeno fonético, fonológico de meninos e menino, por exemplo. Os meninos na fala. Que sociolinguística se preocupa com isso, basicamente os fenômenos da fala. E aí eu já tratei sobre isso, por que mais ou menos isso ocorre, em que momentos isso é aceito, né? Isso é aceito no cotidiano, em que momentos, né? E hoje então eu quero tentar finalizar essa parte, porque eu já estou de saco cheio, na verdade, porque já gravei muitos vídeos sobre essa parte específica de introdução, eu quero avançar os temas. E hoje, então, vamos lá para esses últimos parágrafos. Vejamos agora um exemplo mais para observarmos a relação entre a variação e a estrutura social. Então, como nos vídeos anteriores, eu mostrei que existe, nesse caso da marcação de plural, do apagamento do S ou não em substantivos, enfim, presença do S, né, do plural, isso tem uma variação, isso é uma variação, na verdade, fonético-fonológica, dependendo da situação, que também pode variar conforme o gênero ou o sexo da pessoa, se é masculino ou feminino. Tem maior incidência em um ou em outro, também pode variar conforme a região, né, ou a geografia, ou mesmo conforme posição social também, em termos de níveis econômicos, né? Mas agora aqui ele vai tratar de uma outra coisa, já pulamos isso, né? Vejamos agora um exemplo mais para observarmos a relação entre variação e estrutura social, aprofundando isso um pouquinho melhor. Para isso, viajemos até o inglês e examinemos a forma que os falantes americanos empregam para exprimir o morfema de gerúndio em verbos como writing e singing, alternando entre presença e ausência de velar final, ou seja, o G, né? O G. O mesmo tipo de fonema que o português manifesta no início de gula, por exemplo. Trata-se aí de um caso típico de variação sociolinguística estável. Em todos os contextos, os falantes usam diferenciadamente a variante de prestígio social, que é a presença de velar com base na estreita correlação entre frequência maior ou menor do fonema G, fechando o gerúndio e as posições que os falantes ocupam na escala socioeconômica, maior frequência, classe econômica mais elevada. Então ele está dando um exemplo aqui do inglês, né? Writing, singing, que some, né? E ocorre o apagamento, né? Além dessa indicação social, a distribuição do uso de cada variante conforme o grau de formalidade da situação de intercâmbio verbal mostra que, apesar das diferenças sociais, todos os grupos apresentam um comportamento idêntico. Os índices mais altos de uso da forma de prestígio acham-se correlacionados a graus mais elevados de formalidade. Esses resultados apontam para a conclusão de que não são restrições de natureza intrinsecamente linguística, como que ocorre com a marcação de plural no português, que favorece a supressão ou a manutenção de fonema velar do grupo ato no final, ING, mas restrições da natureza extralinguística. Se as línguas naturais humanas consistem em sistemas organizados de forma e conteúdo, seria estranho que a variação não fosse uma de suas propriedades mais marcantes e significativas. Na realidade, a diversidade é uma propriedade funcional e inerente aos sistemas linguísticos, e o papel da sociolinguística é exatamente enfocá-la como objeto de estudo em suas determinações linguísticas e não linguísticas. A esse respeito é sempre útil ouvirmos Labov, inclusive já gravei vídeo aqui no canal sobre Labov, uma breve introdução, né? Um dos precursores aí da sociolinguística. A existência de variação e de estruturas heterogêneas diferentes, né, estruturas diferentes, nas comunidades de fala investigadas está de fato provada. É da existência de qualquer outro tipo de comunidade que se pode duvidar. A heterogeneidade não é apenas comum, é também o resultado natural de fatores linguísticos básicos. Alegamos que a ausência de alternância de registro e de sistemas multi-estratificados de comunicação que seria disfuncional. Então, o que ele está nos dizendo aqui é que esta variação de língua
ou a variação nas estruturas de uma comunidade de fala é comum e acontece bastante. E aí nós temos um último parágrafo aqui para finalizar então essa parte de introdução à sociolinguística, parte 2 do livro. A linguagem é, sem dúvida alguma, a expressão mais característica de um comportamento social. Então, vou repetir, a linguagem é, sem dúvida alguma, a expressão mais característica de um comportamento social, sendo, por isso, impossível separá-la de suas funções socio-interacionais, porque no livro aqui ele traz essa perspectiva mais socio-interacionista. É até por isso que, vale repetir, o próprio uso do termo sociolinguística, que é a mesma coisa que socio-interacionismo, soa um tanto redundante. Consequentemente, somente é possível considerar uma sub-área da linguística ou um de seus domínios conexos de uma perspectiva que não inclua como relevante a natureza socio-interacional da linguagem. A sociolinguística trata da estrutura e da evolução da linguagem, encaixando-a no contexto social da comunidade. Seus tópicos recobrem a área convencionalmente chamada de linguística geral. Na medida em que lida com questões decorrentes do exame dos níveis fonológico, olha só, isso aqui é interessante. A sociolinguística trata da estrutura da evolução da linguagem, encaixando-a no contexto social da comunidade. Beleza. Ponto final. Seus tópicos recobrem a área convencionalmente chamada de, abre aspas, linguística geral. Fecha aspas. Na medida em que lida com o quê? Com questões decorrentes do exame dos níveis fonológico, morfológico, fonológico a nível da produção fisiológica da fala, morfológico a nível da palavra, sintático a nível de sentença e semântico a nível de significado, né? Para esclarecer, eu que estou colocando aqui agora, para esclarecer a configuração das regras linguísticas, suas combinações ou sua combinação em sistemas e coexistência de sistemas alternativos e principalmente a evolução diacrônica de tais regras e sistemas. Vale lembrar a forte correlação entre variação e mudança. Toda mudança é o resultado de algum processo de variação. Então, toda mudança que ocorre, primeiramente ocorreu variação, em que ainda coexistem a substituta e a substituída, embora o inverso não seja verdadeiro. Isto é, nem todo o processo de variação resulta necessariamente numa mudança diacrônica, caso em que a variação é estável e funciona como indicador de diferenças sociais. Bom, então eu assim finalizo, portanto, repetindo redundante aqui, né? Eu finalizo a introdução, então, de sociolinguística, entendendo tudo isso, né? Todos esses detalhes, gravei diversos vídeos. Agora eu quero avançar no livro e partir para o próximo tópico que diz o seguinte: a variação linguística, né? E suas causas sociais. Dá uma olhada no vídeo anterior, onde eu já tratei um pouco melhor sobre essa questão, né? Da variação fonético-fonológica, nesse caso de meninos e menino. Fico por aqui. Até o próximo vídeo semana que vem.